vez que eu venho aqui, agradecer o convite, agradecer a acolhida, a possibilidade de estar falando, né, sobre esse acontecimento que foi 2013, né, que me é um tema muito caro, né, assim, eu falo, né, de um lugar, né, que é, por um lado, um lugar da professora de filosofia, né, mas que é também um lugar da perseguida política, né? Então, acho que isso é um primeiro elemento, assim, né, que eu acho que eu tenho que trazer, né, para essa nossa conversa aqui, né? Eu sou uma das 23 pessoas, né, que foram presas na véspera da final da Copa do Mundo de 2014, né, para evitar, né, que houvessem manifestações políticas, né, na final da Copa, né? Então, um caso aí que ficou muito famoso e que até hoje eu acho que um dos aspectos também de como 2013 ainda é presente, né, na nossa vida, né, e que eu não posso deixar de lembrar é o fato de que a gente não tem até hoje sentença, né? O processo dos 23 é um processo que permanece em aberto, né? Aguardando uma sentença que nunca vem, né? Então a gente vive uma série de restrições e isso é muito vivo, né, no nosso cotidiano, né? Na verdade, eu não posso nem viajar, né? Então a resposta a 2013 é algo que ainda está em curso, né? E uma das coisas que eu tenho defendido, né, nos vários espaços que eu tenho ido, né, para falar sobre 2013, seja do ponto de vista da análise política, seja do ponto de vista das minhas memórias, né, justamente que entender a nossa contemporaneidade, entender esse momento que a gente está vivendo agora, né, entender um pouco o que ainda está sendo a reação ao que 2013 significou de potente, né? Então, eu acredito que pensar 2013 é ainda um modo de compreender a atualidade, né? Compreender os acontecimentos políticos que ainda estão em curso, né? Eu estou para lançar, inclusive, um livro, né, que é um livro de memórias e também de análises, né, sobre um pouco intercalando, né, uma discussão mais teórica com uma discussão mais do ponto de vista da minha vivência pessoal, né, sendo que o que a gente gostaria mesmo é de quebrar essa separação, né, entre a análise e a memória, entre o teórico e o prático, né. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que isso está diretamente relacionado a um dos âmbitos fundamentais de 2013, né, que é a questão justamente dessa quebra dessa cisão, né. Mas aqui, na verdade, a fala que eu preparei, que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, não é exatamente na mesma temática dessa publicação, né? Que é para tentar pensar um pouco a dimensão ética, né? Quais seriam as perspectivas éticas que 2013 nos legou, né? E que a gente pode usar para pensar o nosso dia a dia aí nesse âmbito da micropolítica, né? Então, a minha proposta aqui nessa conversação é um pouco essa, né? E aí vou trazer alguns elementos, né, para isso, né, para a gente tentar pensar essa abordagem, né? O primeiro deles é a chamada crise da representatividade, né? É muito comum as leituras de 2013, né, associarem 2013 com isso que seria a crise do sistema político representativo, né? Eu não gosto muito de falar em crise, porque quando a gente fala em crise, parece que ainda há alguma coisa que a gente queira salvar disso, né? Quer dizer, está em crise, então vamos tentar resolver, né? Então eu prefiro falar na falência da representação, né?
na falência da representação, e aí entender a representação para trazer essa abordagem ética, né? Não apenas do ponto de vista do sistema macropolítico, né? Mas entender a falência da representação entendido como um certo modelo que é, ao mesmo tempo, um modelo ontológico, epistêmico e ético, né? De certa maneira que a gente pode rastrear até a antiguidade clássica, né? Uma certa separação rígida, né, entre aqueles que representam e aqueles que são representados, né? A representação é isso, né? Ela supõe um dualismo, né? Um dualismo que é muito fundante do que a gente vem a compreender pela própria modernidade, né? Que é lá o dualismo mente-corpo, né, cartesiano, né? De um lado a gente tem o representante, de outro lado a gente tem o representado, né? E fundamentalmente eles não se misturam, né? E o que significa isso, né? De um lado a gente vai ter o corpo, do outro lado a gente vai ter a alma, né? De um lado a gente vai ter o âmbito do concreto, de outro lado a gente vai ter alguma coisa que é abstração, né? Por isso também uma separação rígida, né, entre teoria e prática, né? Então essa separação entre os que governam e os que são governados, né, entre aqueles que podem exercer o poder instituído, né, sempre pensado como uma transcendência, né, ela corresponde do ponto de vista da ética também. E é isso que eu quero convencer um pouco vocês aqui para começar a nossa conversa, né? Há uma separação entre o âmbito do público e o do privado, né? Sendo o âmbito do público, né, o âmbito do exercício da política, né? E o âmbito do privado, né, é justamente o âmbito daqueles que são colocados para fora da polis, né? Aqueles que a mulher, o escravo, né, aqueles a quem o exercício da política é interditado, né? Então, o que significa uma ruptura com esse paradigma, né? Com esse paradigma que a gente pode rastrear à época clássica, mas que eu considero que é fundamentalmente moderno por excelência, né? Que é o paradigma ali do iluminismo, né? O paradigma do sujeito transcendental kantiano, né? Para pensar o que seria uma ética, né? Uma ética que rompa, né, primariamente com esse dualismo, né? E eu acho que entender, então, 2013, né, enquanto ruptura com a representação, né, é entender também 2013 como ruptura com essa ontologia dualista, né, que eu gosto de chamar da ontologia do primado do átomo, né. E essa ideia é que, em máximo grau, a realidade se resolve em átomos independentes, né? E esses átomos que acabam correspondendo, né, aos indivíduos, né, tem como um correlato esse individualismo, né, da sociedade contemporânea, né? Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, nesse primeiro momento, seria esse pensamento, né, 2013 como uma ruptura com esse paradigma, né, que é um paradigma, ao mesmo tempo, sim, da macropolítica, mas que em máximo grau rompe com uma ruptura rígida entre o que seria a macropolítica e a micropolítica, né? Porque em máximo grau vai romper justamente com uma separação entre o âmbito do público e o âmbito do privado, entre o âmbito daquilo que seria o meramente abstrato, né, e o concreto,
uma ruptura que seria, portanto, com o que diz respeito à nossa mente, o que diz respeito com o nosso corpo, o que diz respeito a uma teoria e o que diz respeito à prática concreta, né? E entender isso, eu acho que passa por entender que existe uma experiência fundamental, que é uma experiência de colapso. Que é uma experiência de colapso entre essa dualidade, né? É uma experiência de mistura entre o que seria o âmbito do abstrato e o âmbito do concreto, né? Ou, dito de um modo que eu gosto muito, dizer que o que permite a representação não pode ser do âmbito da representação. Ou seja, toda representação supõe alguma coisa de mais fundamental que não é do âmbito da representação. E essa é uma observação que diz respeito tanto à linguagem, quanto ao conhecimento, quanto à política, né? E que precisa ser, portanto, do âmbito da ação direta, né? A representação é a ação indireta, né? Mas a representação supõe alguma coisa que não pode ser ela mesma do âmbito da própria representação. E a experiência que 2013 nos trouxe, se eu conseguir convencer vocês aqui, né, foi essa experiência de colapso, né? Um dos modos de falar desse colapso é a noção de acontecimento, né? O que é o acontecimento, né? É uma noção que vai aparecer, enfim, vários autores, particularmente aparece no Deleuze, né, num texto que a gente teve contato aí numa dessas várias conversações também sobre 2013, que é um texto que o Deleuze publicou, na verdade, sobre maio de 68. Não sei se alguém aqui já teve contato com esse texto, né? É um texto que chama Maio de 68 não ocorreu. É muito fácil de achar na internet, é um texto muito pequeno, tem 2 páginas, né? Onde o Deleuze vai defender justamente em relação a 68 alguma coisa que eu queria trazer aqui para a gente pensar sobre 2013, né? Por que 68 não ocorreu, né? E aí Deleuze vai dizer, olha, 68 não ocorreu porque 68 não foi um fato, ele foi um acontecimento. Qual é a diferença do fato para o acontecimento? O fato, ele só ocorre quando ele é possível. Para que alguma coisa aconteça, primeiramente, ela tem que ser possível de acontecer. Ok? O que significa dizer isso? Que o fato supõe essa separação muito bem estabelecida aí pelo pensamento clássico e, sobretudo, pela nossa modernidade, né, entre o âmbito do que é o possível, que é o abstrato, que é o em princípio, que vai determinar a realidade factual. E só vai acontecer na realidade factual, no mundo concreto, aquilo que é possível acontecer, certo? Então, o fato supõe essa dualidade funcionando, né? E o que é o acontecimento? O acontecimento é o que torna o impossível possível, né? Então, aquela famosa frase, né, que foi pichada, né, eternizada, né, em 1968, pintada lá nos muros de Paris, né? Sejamos realistas, né, peçamos o impossível, né? Quer dizer, o que significa pedir o impossível, né? Significa pedir por alguma coisa que não é do âmbito do fato, né? Não é no âmbito de um acontecimento corriqueiro, né? Mas ou seja, que não é um acontecimento no sentido conceitual de acontecimento, né? Que é sempre determinado por um âmbito abstrato, né? Lembrando sempre, abstrato é quem? É o representante, é o soberano, é o poder constituído, né? Ele manda e o súdito o quê? Obedece, né? Mas alguma coisa que acontece no âmbito concreto que muda a relação entre concreto e abstrato e que apenas acontece porque é um colapso entre o concreto e o abstrato. Então ele permite ao mesmo tempo que o que era impossível se torne possível e que aquilo que era
necessário deixa de ser necessário. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas isso está muito abstrato, né? Então eu vou trazer uns exemplos para vocês, né? O que significa a destituição de uma necessidade? Muitas coisas, né? Mas que aconteceu em 2013. Uma destituição de necessidade que aconteceu em 2013, por exemplo, foi o caveirão ser colocado para correr. O que é o caveirão? Né? É um símbolo da morte, é um símbolo do poder constituído, é um símbolo do indestrutível. Né? Como é que, de repente, as pessoas nas ruas colocam o caveirão para correr? Quer dizer, você toma alguma coisa que tem um significado de caráter inatingível e traz ela para mais um no mundo, né? Quer ver mais uma coisa do âmbito do impossível que aconteceu em 2013? Sérgio Cabral ir chorar na televisão, dizer, olha, por favor, gente, sai da minha porta, porque eu tenho filhos, né? O que significa isso, né? Do ponto de vista simbólico, né? Cortar a cabeça do rei, né? Quer dizer, aliás, o cortar a cabeça do rei é o símbolo do acontecimento, né? Porque o rei, ele é o símbolo de Deus na terra, né? Então ele não morre, ele é imortal. Só a revolução, enquanto acontecimento, é capaz de matar o rei. Por quê? Só o acontecimento pode tornar aquele que era imortal, mortal. Você coloca ele no ponto de vista de mais um no mundo, né? Ele não tem mais aquele caráter sagrado, divino, né? Mas ele é mais uma pessoa. Então ele pode ser decapitado, né? Antes de ser decapitado, ele teve que se tornar humano, né? Então, antes da decapitação concreta do rei, existe a decapitação simbólica do rei, né? Outra experiência de tornar o impossível possível que 2013 nos trouxe. A secretária de Cultura do Estado sentar no chão da aldeia Maracanã para negociar, né, com os indígenas, né? O que significa isso, né? Ela era o símbolo do governo do Estado. Normalmente ela que deveria ditar as regras, né? Mas o que a insurreição, né? E aí também acho que eu tenho que dizer isso, né? Que a minha leitura de 2013 é uma leitura de 2013 como um ato insurrecionário, né? Um ato insurrecionário, um levante, né? Porque as leituras de 2003 são múltiplas, né? Eu acho que depois na discussão a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Eu não quero aqui elencar quais são as várias possibilidades de leitura de 2013, mas eu gosto de me situar numa guerra discursiva, né? Porque a gente sabe que é uma guerra ainda em curso, né? O que 2013 vai significar para as próximas gerações vai depender muito também dos rumos que essa guerra discursiva vai tomar, né? Então, quando a gente diz que 2013 não terminou, né, que 2013 ainda está em curso, eu acho que passa muito também pelos rumos que esses discursos vão tomar, né, a partir das ressignificações que são dadas a 2013, né? E aí tem de tudo, né? Tem desde a ideia de que 2013 foi o começo do golpe, né? E que, portanto, aqueles que estavam nas ruas são de alguma maneira culpados ou responsáveis, né, pela ascensão do conservadorismo, né? Até uma leitura que até afirma a crise da representação, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, como elemento, mas no sentido de a gente tem que consertá-la, né? A representação não está funcionando
né? Então a gente tem que fazer a representação funcionar, né? Vamos, de alguma forma, né? Vamos agora votar no PSOL, né? Por exemplo, né? E tudo vai dar certo, né? E olha, assim, eu tenho que dizer a verdade para vocês, assim, a minha leitura é uma leitura de afirmação da falência da representação, não é uma afirmação de tentar salvar a representação, né? Mas aí também ver o que há de oportunidade nessa falência da representação. E aí eu acho que para entender o que há de fundamental nessa falência da representação, a gente tem que entendê-la também nesse aspecto que não é meramente do âmbito da macropolítica, né? A representação não é só um sistema de governo, né? Mas ela é tão fundamental no nosso modo de vida porque ela também é do âmbito da micropolítica, né? Então, o tempo todo a gente está lidando com essas... As pessoas não sabem lidar de outra forma, né? O dualismo é tão forte no nosso modo de compreender a realidade, né? Que é isso, né? O tempo todo a gente está pensando o quê? A mente separada do corpo, né? O âmbito abstrato separado do concreto, né? E a primazia é sempre do âmbito da mente, né? Do âmbito do abstrato, né? Do âmbito do uno em detrimento do múltiplo, né? Então, qualificar 2013 como uma ruptura com esse modelo é qualificar 2013 também como uma ruptura com o modelo do uno, né? Com um modelo do privilégio do representante em detrimento do que seria o representado, né? E entender a proposta anarquista enquanto uma proposta política da ação direta é também entender em que medida a ética anarquista e a ontologia anarquista é uma ética da multiplicidade e uma ontologia que afirma a possibilidade de um tipo de organização que não é a organização do abstrato separado do concreto, porque isso é o Estado, né? O Estado está lá e aqui está o povo, né? E aí o povo vai o quê? Vai investir o estado de poder, né? E o Estado vai representar o corpo. Agora, será que é possível pensar um outro tipo de organização social que seja imanente, né? Que seja a partir do múltiplo, né? Essa é a potência de 2013, né? Não lamentar que 2013 não funcionou porque nós não estávamos organizados, né? Mas talvez pensar que o que 2013 teve, que funcionou, era justamente o que ele tinha de um outro tipo de organização, né, que Deleuze gostava de chamar de agenciamento, né, que não é uma organização do privilégio do uno em detrimento do múltiplo, ou seja, que não é uma organização da representação, né? E aí, só para pegar o fio da meada da onde eu, né, eu me situo, né, numa leitura de 2013 que associa, né, 2013 com uma série de outras insurreições, né? Wall Street, Grécia, em 2008, Seattle, né? Quer dizer, então eu vou pensar 2013 dentro desse tipo de fenômeno político, né? Então, por isso que eu falei, né? A minha leitura é uma leitura da vivência de 2013 como uma vivência insurrecionária, né? E é do ponto de vista da vivência insurrecionária que eu acredito que a gente possa pensar essa vivência, né? Essa experiência política como do âmbito do acontecimento, né? E aí entendendo o acontecimento nesse duplo movimento, né? Que por um lado vai tornar alguma coisa que era impensável, né? Impossível, né? Quem poderia imaginar de repente 1 milhão de pessoas nas ruas, né? 2013 foi do âmbito do imprevisível, né? Nenhum analista político conseguiu antever que aquilo acontecia, né? E mesmo quando estava acontecendo, as pessoas não conseguiam explicar
né? O que havia levado, né? Não havia uma condição, uma determinação do ponto de vista do fato, né? Um fato que vai levando a outro fato, né? Que pudesse antever 2013 como alguma coisa do âmbito corriqueiro, né? Essa que é a diferença do acontecimento para o fato, né? O fato ele é sempre possível antes de acontecer, né? E o acontecimento ele cria uma nova possibilidade ao mesmo tempo que ele destitui algo que antes tinha um valor de necessidade, né? E destituir algo que tinha antes um valor de necessidade é justamente operar nesse diálogo entre o abstrato e o concreto. Ou seja, levar alguma coisa que era do âmbito do poder instituído e destituir isso, né? Fazê-lo sentar no chão da aldeia Maracanã, né? Para negociar, fazendo inscrição de fala, né? Como aconteceu com a secretária de Cultura, né? Por exemplo, né? Bom, então isso seria, né, um dos aspectos que eu queria trazer aqui, né, para a nossa discussão sobre 2013, né, e sobre a sua dimensão ética, né. Um outro aspecto que está diretamente relacionado com isso, né, vai dizer respeito à questão da temporalidade, né. Por que isso, né? Porque na medida em que 2013, né, foi imprevisível, né, ele trouxe de volta uma experiência do tempo que é muito renegada no nosso modo de vida contemporâneo, né? O que significa dizer isso, né? O tempo de vida na sociedade contemporânea, o modo como a sociedade contemporânea lida com o tempo, é um modo de matar o tempo, né? Isso está diretamente relacionado com o advento, né, do capitalismo, né? Existem uma série de estudos sobre isso, né, do Thompson, né, sobre tempo e capitalismo na Revolução Industrial, também do Legoff, que é um medievalista e que vai falar sobre a diferença, né, do tempo no capitalismo para o tempo na sociedade medieval, né? Então o capitalismo industrial ele bota o tempo para gerar valor, né? Isso significa que o tempo ele é o tempo de Cronos, né? A gente sabe que os gregos eles tinham 3 noções de tempo, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? O Kairos, o Cronos e o Aion, né? O tempo do trabalho, o tempo da produção, né, é o tempo discreto, né, o tempo metrificado, né, o tempo do relógio, né, que é aquele tempo capaz de gerar produção, né, e que opera ao mesmo tempo, né, e eu também aí não posso deixar de novamente trazer o Foucault aqui, né, pela disciplina do corpo, né, quer dizer, o tempo da produção é o tempo capaz de gerar corpos dóceis, né? Corpos que possam ser produtivos, né? Tem todo um capítulo lá no Vigiar e Punir sobre essa noção, né, do tempo da disciplina, né? Esse tempo não é o tempo do imprevisível, né? É o tempo que cada vez mais ele deve se tornar um tempo morto, né? O tempo que aquilo meio antes mesmo de acontecer, ele já é previsto, né? Se a gente for pensar, muitos aspectos da nossa vivência contemporânea, né, consiste em não conseguir lidar com a temporalidade, né? O que significa, né, aquela timeline infinita do Facebook, né? Senão um modo de matar o tempo, né? Matar a sua apreensão do tempo, né? Então, quando 2013 traz o imprevisível, né, ele traz o tempo nessa noção de kairos, né, de oportunidade, de novo para a vida das pessoas, né. Uma das coisas que se dizia muito em 2013 é que era como se não é que haviam manifestações todos os dias, era como se fosse uma grande manifestação e as pessoas paravam para descansar e para comer, né?
tanto que as pessoas muitas vezes já ficavam por ali mesmo, esperando o bom momento de dar combate com as forças do Estado, né? Então, essa relação com a temporalidade, né, que está diretamente relacionada ao tempo do acontecimento, né, o tempo que é capaz de trazer o novo, né, é também um aspecto ético, né, que a gente pode pensar da nossa vida, né, no cotidiano, né? Para além, né, do que foi aquele momento de 2013, né? Mas pensar também em 2013 como alguma coisa que nos tornou, a todos que vivenciaram 2013, uma espécie de conspiradores, né, contra esse modo de vida, né? Porque aquilo que 2013 trouxe de maneira muito concreta foi, primeiro, que esse modo de vida não é necessário, que ele não é o único possível, que aquilo que parece muito forte, indestrutível, de um dia para outro, pode cair por terra, né? Quem poderia imaginar, né, que os oligopólios midiáticos teriam que mudar os seus discursos, como tiveram que mudar, né? Quem poderia imaginar que os governantes iriam para a televisão pedir arrego do modo que foram, né? Então, a gente é educado para pensar que o modo que a gente vive é o único modo possível, né? O capitalismo, ele se fortalece por se demonstrar como totalmente indestrutível. Não há lado de fora do capitalismo, né? O capitalismo consegue trazer para dentro de si tudo aquilo que seria uma resistência, né? Então, uma experiência que mostra esse modo de vida como destrutível, né? Como frágil, né? Como passível de ser derrubado, né? De uma hora para outra, né? É uma experiência extremamente potente, né? E é isso que eu acho que a gente tem que qualificar nos nossos discursos daqui para frente sobre 2013, não para tentar reviver o que passou, né? Mas para entender como aquilo ainda se torna vivo, porque não é possível viver uma experiência daquela e voltar a acreditar que esse modo de vida é indestrutível, por exemplo, né? É isso que torna aqueles que vivenciaram 2013 para sempre perigosos, né? E por isso a gente precisa estar sempre rastreado, né? Porque é como se nós fôssemos aqueles que de alguma maneira soubéssemos e continuássemos a operar como conspiradores silenciosos, né, da destrutibilidade desse modo de vida que se apresenta como indestrutível, mas que a sua força está tão somente em convencer de que ele é indestrutível, quando na verdade um acontecimento é capaz de colocá-lo por terra, né? Bom, pelo menos é um pouco assim que eu me sinto, né? Uma espécie de falha na Matrix. E eu acho que 2013 trouxe um pouco desse aspecto de falha na Matrix, né? Falha na Matrix, falha na representação, falha no poder constituído, demonstração da sua fragilidade naquilo que parecia mais bem estabelecido, né? Acho que tudo isso pode ser derrubado, né, a qualquer momento, de maneira muito mais fácil, né, do que se pensa, né? Porque a vida concreta mesma, ela é feita pelas pessoas concretas, não é feita pelo poder constituído, não é feito pela representação. Esse é um outro aspecto da vivência ética também que eu queria trazer para vocês, né? Não sei se eu já falei demais, se está muito cansativo, mas 2013 ele traz uma ética que é a ética do fim em si mesmo, né? Tem uma frase do Comitê Invisível. Vocês já leram o Comitê Invisível? Eu recomendo muito para vocês, assim, mas muito do que eu estou falando também é muito inspirado pelo Comitê Invisível, né? Que é um grupo é um coletivo, né?
é um personagem autoral, né? Anônimo, né? E ser coletivo faz muito sentido, né? Porque justamente essa destituição do ego, né? Que está diretamente relacionada à destituição do uno, da ontologia de pontinhos, né? Da ontologia do indivíduo como separado do todo, que é a base da ontologia da representação, né? E eles têm, enfim, tem várias frases maravilhosas. Eu podia ficar aqui só lendo o Comitê Invisível para vocês. São europeus. Mas eles analisam, inclusive, a experiência de 2013 aqui no Brasil, tá? E eles têm uma frase que é: o que importa não é a luta pelo comunismo, mas é o comunismo que se vive na própria luta, né? Então, eu acho que isso expressa muito bem essa ruptura com uma separação, né, entre o que seria o meio e o fim, né? Quer dizer, a ação, aquilo que eu quero construir como fim, né, de uma sociedade sem Estado, né, e aquilo que eu faço, né, para construir isso, né? Que na verdade sempre foi uma coisa que os anarquistas trouxeram, né? Quer dizer, a famosa ética de Bakunin, né? Que olha, os meios eles já são os fins, né? Então essa ideia uma certa leitura do socialismo ortodoxo, né? De que olha, a gente vai tomar o Estado primeiro, centralizar o Estado, para depois, só no momento posterior, destituir o próprio Estado, né? É uma coisa que os anarquistas sempre disseram, olha, não vai funcionar, né? Porque a centralização do Estado, né? Ela vai se tornar um fim em si mesmo, né? Então, esse momento seguinte, né, de destituição do Estado, ele nunca vai chegar, né? E a prática política, né, que 2013 nos traz e que essas outras insurreições, né, também nos trazem, é uma prática política de vivenciar no próprio meio, né, aquele fim que você gostaria, né, que fosse a sociedade a ser construída, né? O que significa isso, né? Significa, por exemplo, a prática das ocupações, né? A ocupação já é uma célula autogerida da sociedade, né? Ela é, ao mesmo tempo, uma pressão para a modificação social, mas ela não é uma barganha, né? Eu não estou fazendo a ocupação, né, para conseguir simplesmente uma pauta, né? A pauta pode até estar ali também, né? Mas a ocupação, ela mesma, ela já é em ato uma certa vivência coletiva, autogerida, né? E que mostra muito, para quem vivencia, né? Se pensar as ocupações estudantis, que de certa forma foram filhas, né, da experiência de 2013, né? E que se seguiram a 2013, ali, 2015, 2016, né? Elas justamente vão marcar aqueles que vivenciaram as ocupações, justamente, olha, quem faz a escola, né? Quem organiza a escola, né? Por que você precisa do diretor ou da figura do representante, né, ou do governo ali? Se você mesmo é capaz de se auto-organizar e autogerir aquele espaço, né? Então isso traz de modo muito concreto a possibilidade, né, de um novo modo de organização, né? Que não é esse o modo de organização da representação, do UNO, do Estado, né? Mas que é desse agenciamento direto entre as pessoas, né? E que é uma experiência vívida, né, para quem esteve ali, para quem vivenciou, né? Portanto, uma forma também de pensar ações concretas hoje, né, que eu acho que o novo livro do Comitê Invisível é justamente Motim de Instituição Agora, né? Que é o que a gente pode fazer agora, né? Onde a gente está, né? É justamente a multiplicação desses espaços, né? Não como meios para um fim, né? Mas como fins neles mesmos, né? Como essa experiência do colapso, né, entre o que seria
o fim pretendido, né, e aquilo que eu uso, né, para conseguir tal fim, né. Por isso eu acho tão equivocado, né, assim, então não entender nada do que foi 2013, pensar, mas faltou organização, mas as pautas não foram conseguidas, né? Quer dizer, não se tratava disso, na verdade, né? Não se tratava de conseguir determinadas pautas particulares, né? Creio que era alguma coisa muito mais fundamental do que isso, né? E que continua aí, né? E que entender o que é essa vivência do político, né? Para além dessa separação, né? Entre o que seria um âmbito do abstrato e do concreto, né? Daqueles que mandam e daqueles que obedecem, né? Sei, acho que eu passei por quase todos os pontos que eu queria trazer, assim, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas eu acho que é isso, eu acho que 2013 a gente pode na conversa, eu acho que falar mais, né, mas eu acho que 2013 ela traz alguma coisa disso, de entender, assim, o que realmente importa, né, principalmente pensando que a gente vive uma sociedade onde a gente não teve revolução popular, né, onde a gente é ensinado a esquecer a força da ação direta como motor de modificação social, né? A escamotear o papel das revoltas, né? No México, né, tem uma expressão, né, que é a dignidade rebelde, né? Que é um elogio, né, muito próprio ao modo de vida, né? Mexicano, né? Talvez porque eles tenham tido uma revolução popular em 1910, né? E talvez porque compreender a sociedade mexicana seja inseparável, né, do que essa revolução popular trouxe, né? Mas aqui na nossa sociedade, né, a gente não tem essa experiência. É por isso que eu acho que a experiência de um levante popular, de uma insurreição, ela acaba sendo tão potente, né? Para um modo de vida no qual a gente é ensinado que, sei lá, que propriedade privada, vidraça quebrada, vale mais do que a vida das pessoas, né? Que essa paranoia generalizada com uma segurança pública que é totalmente irreal justifica a morte nas favelas, né? Que o carro do ano vale mais e justifica a criança passando fome, invisível, no sinal, né? E aí, de repente, 2013 trouxe palavras de ordem como que hipocrisia, essa polícia mata pobre todo dia, né? Trouxe palavras de ordem como ação direta que derruba o capital, né? Trouxe uma série de dizeres que são dizeres éticos, né? Que são dizeres acerca do que realmente importa, né? Quer dizer, a experiência da revolta é uma experiência acerca do que realmente importa, né? Porque é aquilo que o Camus coloca também lá no Homem Revoltado, né? A experiência da revolta é sempre a experiência do não, né? Esse não coloca um limite, né? Esse limite é sempre um limite ético, né? O que é o intolerável, né? Então é uma experiência da coragem, né? Da coragem de se colocar contra um Estado que é aparentemente muito mais forte, né? do que o povo, né? Inverter essa relação. Então uma experiência da resistência, né? E ao mesmo tempo uma experiência também de vivência coletiva, né? Que é uma experiência da qual somos muito carentes, né? O ser humano, quando a gente diz, o ser humano é social, né? Mas o que é esse ser social, né? É um pouco essa ruptura com o dualismo de eu estou aqui e você está aí, né? Que eu quis trazer um pouco também aqui com essa ruptura da representação, né? Que é o que é mais fundamental é a relação, né? Então,
quem eu sou e quem você é depende da relação que a gente estabelece, né? Um pouco no eu sou porque nós somos, né? Isso rompe completamente com o dualismo cartesiano moderno, né? Com o paradigma representacional, que é sempre de um sujeito aqui e de um objeto lá, né? Então essa experiência de colapso, né, é uma experiência também de colapso entre essa separação, né, individualista, né? Então entender uma outra noção de indivíduo que é o da multiplicidade, né? Que é o princípio do ego e o princípio do Estado é o mesmo, é uno, né? É uma coisa que... Então o que vai relacionar as pessoas é uma forma abstrata, que é da mesma natureza do ego idêntico a si mesmo, né? Quanto que como pensar uma relação interna entre as pessoas, né? Que seja constitutiva do que elas mesmas são, né? E aí a prática da vivência coletiva é uma prática que traz isso, né? A própria tática Black Bloc, né? O que é a tática Black Bloc, né? A morte do sujeito, né? Sujeito sem rosto, né? Não o sujeito sujeito enquanto separado do todo, né? Enfim, falei muito, né? Sim, mas é só trazer elementos mesmo pra gente, sei lá, conversar. Dope.